Om Arjan Yujin Jansan Pema Sadom Pola Yatsen Chugin Yodrum Ye Pema June Jisudran Kordo Kadroma Pekor Che Jesu Jinje Lapje Jesu Sa Guru Pe Masi Je Om Arjen Yujin Jam San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chugin Yodrum Ye Pe Majun Jesu Ordo Kadroma Pekor Che Jesu Dagramchi Jinje Lapchi Jesu Sa Guru Pe Masi Je Om Arjan Yujin Jamsan Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chugin Yodrum Ye Pema June Jesudran Kordo Kadroma Pekor Che Jesudadruchi Jinje Lapche Jesus Sa Guru Pe Masi Je Sanje Chodan Sochi Jonan La Janchu Bandu Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Jonan La Janchu Bandu Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Penchi Sanje Drupashuk Sanje Chodan Suchi Chodan La Janchu Badu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Penchi Sanje Drupashuk Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagi Chapsun Chi Dagi Jinso Jipe Sonan Chi Drola Pinchi Sanje Drupa Show. Então, o bardo da meditação, a gente vai seguir do John Rinpoche, né? O bardo da meditação, ele é muitas vezes descrito como incluído dentro do bardo da vida. Então, a gente tem o bardo da vida, que ele inclui, ele abrange o bardo do sonho e o bardo da meditação. Então, é como se fossem 3 e 3, né? O bardo do morrer, ele já é considerado mais para lá do que para cá, né? Porque já é a experiência de desligamento nesse sentido, né? E depois tem os bardos que ocorrem pós-morte, né? E quando a gente fala no bardo da meditação, é muito importante a gente ter clareza do que a gente está querendo dizer aqui, né? Porque não diz respeito apenas a gente estar estudando o bardo da meditação, a gente está simplesmente meditando, né? A gente está reservando uns minutinhos do nosso dia para a gente conseguir sentar num lugar calmo, quieto, e a gente conseguir relaxar
e fazer quase como passar um antivírus, assim, na mente, né, no mundo emocional. Não diz respeito a isso. Com certeza não diz. Porque quando a gente começa a olhar dentro da perspectiva dos 6 bardos, a gente se dá conta, o quão limitada a nossa aspiração pela prática ela era até a gente descobrir os 6 bardos. Porque na maior parte dos casos a gente tem uma sensação de que a gente quer praticar para melhorar a vida, mas a gente não tem muita clareza que tem outros 5 bardos que simplesmente o fato da gente melhorar um pouco a sensação da nossa vida estar melhor, aquilo é completamente insuficiente. Porque a gente quando vai dormir à noite, é a mente do dia que a gente manifesta no sonho, né? Não tem outra mente, é a mesma mente. Quando a gente morrer, é a mesma mente que a gente que vai morrer, né? O que vai acontecer no pós-morte, o lugar, a condição que a gente vai acabar renascendo também. Então é muito estreito a gente olhar para a nossa prática simplesmente apenas na perspectiva do bardo da vida. Assim, é quase vergonhoso, porque os 6 bardos eles vão mostrar que o buraco é muito mais embaixo. Né? O buraco é muito mais embaixo. Então simplesmente dar uma tapeada, assim, uma recapeada no bardo da vida é muito pouco, né? É muito pouco. Então, mesmo meditação, quando o Dojo Rinpoche vai falar meditação, ele não vai falar de simplesmente atenção plena, ele não vai falar sobre isso. Isso não é o ponto para ele, né? O ponto para ele é o quanto que a gente consegue transformar isso que a gente vai chamar de experiência da meditação na própria prática da iluminação. O quanto que a gente consegue energizar a prática da meditação como uma prática de liberação, mas liberação grande, uma liberação completa, né? Não é a liberação de uma raiva que a gente está sentindo, não é a liberação de algum bloqueio que a gente possa estar experienciando, né? É a liberação da delusão, a liberação de avidya, a liberação completa, né? Os 6 bardos, total. Então ele vai conectar a experiência do bardo da meditação, a própria aspiração da gente transformar, da gente energizar a nossa prática de meditação com a própria prática da liberação. Que não seja nada menos do que isso. Então, de uma maneira técnica, é como se ele equiparasse o bardo da meditação à própria prática da presença, né? Então, a própria habilidade da gente repousar na natureza primordial. Ele não vai falar de um samadhi, de um estado particular que a gente acessa através de shamatha, por exemplo. Ele não vai falar disso. Ele não vai falar que meditação é atenção plena. Ele vai dizer que meditação é a própria prática da liberação, é a prática da iluminação. Ainda que a gente sinta que a nossa prática talvez não se aproxime muito disso, isso, na verdade, deveria nos encorajar, nos energizar para que ela, de alguma forma, possa servir de base para que essa prática possa cada vez mais ficar clara para a gente, né? Porque a gente começa a se dar conta que o panorama ele é muito mais amplo do que a gente poderia imaginar, especialmente quando a gente fala dos 6 bardos, né? Então, o bardo da meditação ele tem uma importância muito grande, porque o bardo da meditação, ele é o local, ele é a própria plataforma, ele é o laboratório que a gente vai poder praticar o, a lucidez para poder despertar dentro da vida, para a gente poder despertar no sonho, para a gente poder despertar no meio da meditação, mas é o local também que a gente vai usar para despertar ao morrer. Como é que a gente pode usar o processo de morrer como um caminho? Não só um caminho de se dar conta de que a gente poderia ter aproveitado melhor a vida, que isso e aquilo, mas como que o próprio processo de morrer, ele pode ser uma prática que conduz à liberação, por mais paradoxal que seja, né? Então isso é muito importante. Quando a gente lembra do Suda do Diamante, por exemplo, a gente vai reconhecer que o Buda, ele vai equalizar a iluminação, a própria realização da iluminação, como ele reconheceu, com a própria sensação de extinção de uma pessoalidade, de uma individualidade separada. Ele vai equalizar isso, né? Então, qual o momento melhor dentro do bardo da vida
Dentro do bardo da vida a gente nunca vai conseguir direito uma coisa dessas, a não ser que a gente passe por uma perda muito grande, né? Uma separação de muitas coisas, então que a gente fique com uma sensação de não saber direito quem a gente é e a gente consiga aproveitar essa falta de chão para reconhecer então a própria natureza da mente, que também não é sólida, né? Então o bardo do morrer, ele vai ser uma plataforma de prática da liberação, porque está tudo desmoronando. Aí quando tudo desmorona, o que é que não desmorona? Então, o bardo do morrer, ele vai nos conduzir a isso. Mas isso a gente vai treinar no bardo da meditação. É no bardo da meditação que a gente vai poder acessar as instruções que vão nos oferecer a habilidade de poder fazer isso, né? Se a gente não praticar o bardo da meditação, não tem muita chance. Agora, se a gente não consegue atingir a liberação na hora da morte, tem o pós-morte, né? Que enfim, o que realmente a gente chama de bardo, né? Aí a pergunta de novo é essa, né? Como é que a gente, no meio da experiência do pós-morte, que ela vai ser infinitamente mais longa do que o sonho à noite, que dura não só algumas horas, mas as experiências de sonho, elas são, às vezes, duram minutos, né? Para não dizer segundos, em alguns casos, né? A experiência do pós-morte, ela vai durar semanas. Como é que a gente utiliza esse período de retiro, assim, que a gente vai ter, né? O retiro de um corpo, como um ambiente de prática, né? Então nós vamos precisar saber fazer isso. Aí se não funcionar lá, como é que a gente utiliza, como é que a gente consegue renascer de uma forma mais positiva, né? Voltar, né? Tipo aquele filme do Feitiço do Tempo, né? Aí nós voltamos, né? E agora? Como é que a gente pode voltar numa outra condição, né? Então nós vamos precisar aprender a fazer isso. Então o bardo da meditação é o laboratório, né? É a plataforma que a gente vai usar para treinar. Então, ao mesmo tempo, o bardo da meditação ele não é para todo mundo, porque a pessoa precisa ter mérito, né? Para poder praticar o bardo da meditação. Ou seja, a pessoa precisa achar que meditar é uma coisa interessante. Mas não só ela precisa achar que meditar é uma coisa interessante, ela vai precisar perceber que meditar não é simplesmente cruzar as pernas e prestar atenção em alguma coisa. Ela vai precisar ter um grau de intuição de que ela vai precisar fazer muito mais do que isso, né? Ela vai precisar usar a prática da meditação como uma prática de despertar, assim, a pessoa acordar desse sonho, né? Então, o bardo da meditação, ele é o momento que a gente vai fazer isso, né? Então, isso é um pouco uma introdução, assim, para a gente poder olhar melhor para o que Dudjom Rinpoche vai trazer aqui em poucas palavras, né? O Dudjom Rinpoche é muito sucinto nesse sentido. Então ele vai dizer assim, o bardo da meditação, ou bardo da absorção meditativa, ele pode ser descrito como o período em que nós estamos em absorção meditativa. E ele termina quando nós saímos desse estado. Então é muito subjetivo, né, a duração do bardo. Não é assim a duração do bardo da vida que a pessoa tem a sensação que começa quando a pessoa sai da mãe dela e a pessoa termina quando a pessoa então entra no bardo do morrer, né? Ou o bardo do sonho, que é quando a pessoa desmaia na cama e aí termina quando a pessoa acorda, vamos dizer assim, no outro dia, né? Aqui pode ser muito mais curto, muito mais subjetivo, mas é quando a pessoa ela entra numa absorção meditativa e quando a pessoa se distrai ou por alguma razão ela acaba saindo daquilo, né? Então ele vai dizer assim, isso é chamado de bardo porque não é como a corrente comum de pensamentos deludidos, ou seja, não é como o estado distraído completo assim, né, da vida em que a pessoa simplesmente está no meio de às vezes é de um tsunami, né? Então não é necessariamente da mesma forma. E também não é como a percepção dos fenômenos durante o resto do estado da vida. É um período de estabilidade meditativa, é um estado de concentração, tão fresco e imaculado quanto o céu. Isso é a nossa meditação, né? Então, isso aqui é o que acontece quando a gente medita, né? Um estado tão fresco e imaculado quanto o céu. É como um oceano sem ondas, imutável. Eu não sei que meditação é essa que ele faz, que ele consegue ter isso aqui, né? Mas, enfim, ele está dizendo que esse é o bar da meditação.
Então a gente nem se preocupa, porque a gente talvez, alguns de nós nem entrou sequer no bardo da meditação, né? Se a gente senta para meditar e acha que não acontece isso, não, céu sem ondas, mar sem ondas, né? A pessoa pensa, bah, então eu nunca entrei no bardo da meditação. Tô só, vou ter os outros 5 só, né? Mas aqui é a própria prática da liberação, né? É, experienciada dentro do bardo da meditação. Aí ele vai dizer, é impossível permanecer nesse estado quando a mente está repleta de pensamentos, que são apropriadamente comparados a uma gangue de ladrões. Então isso aqui é uma analogia tibetana, né? Os pensamentos eles são comparados a ladrões, né? Por que ladrões? Porque eles roubam o nosso foco. Então a gente está ali tentando manter e de repente roubam o nosso foco e a gente não vê. Por isso que é ladrão. Eles entram sem a gente perceber. Não é assim, nós estamos vendo o ladrão entrando por ali, eu estou vendo ele. Às vezes a gente até pode ter essa sensação, a gente consegue fazer alguma coisa, né? Retornar o foco assim por diante. Mas a maior parte das vezes a gente vai perceber depois que ele já foi, né? Que então é o que ele vai dizer aqui, que ou mesmo quando a mente está ocupada com as correntes mentais subjacentes mais sutis, misturadas e entrelaçadas como fios. Então é como se fosse ruídos, né, níveis de discursividade que ficam lá atrás. E a gente leva um tempo para às vezes perceber que isso está acontecendo, né? É como se a gente tivesse um rádio ligado ou vários rádios ligados ao mesmo tempo, cada um no volume. A gente geralmente só ouve o mais alto, né? Mas tem um bem baixinho às vezes que está ligado, né? Que é o que a gente vai chamar de ruminação, né? É um rádio infinitamente ligado, bem baixinho, que está lá atrás. Então são camadas de discursividade, de narrativas que a gente vai percebendo. Então ele vai dizer, isso é muito sutil, misturado e entrelaçado como um fio. É impossível que a meditação seja estável em tais circunstâncias. Os ensinamentos, eles dizem que os meditantes, eles não devem se render ao poder dos pensamentos, que são como ladrões. Em vez disso, eles devem manter uma atenção sem distrações e uma diligência poderosa, impedindo que a concentração se desfaça. Então aqui, dito assim, parece que é alguma coisa ligada a controle, né? Como se fosse um sentido, às vezes, até um pouco neurótico, assim, né? Mas não é isso que ele está querendo dizer, né? É o tanto que a gente consegue utilizar o próprio espaço da meditação para a gente estar consciente das coisas. E essa consciência, como que a gente faz para não perder ela, né? Mais ou menos assim, a gente quando tem um insight, como é que a gente não perde o insight? Como é que a gente não escorrega? A gente vai perceber que todos os insights, todas essas condições, elas surgem exatamente quando a gente está bem relaxado. A gente não está tenso, a gente não está nervoso, não está controlando. Aí essa condição surge, né? Então a gente vai precisar de novo equalizar isso com relaxar, né? Como é que a gente consegue trazer isso para dentro da própria prática? Então vocês vão observar assim, por exemplo, em outras instruções do bardo da meditação, eles vão falar um pouco mais coisas, né? E o bardo da meditação, essencialmente, a gente vai praticar shamatha e vipassana. A gente vai praticar shamatha e prajnaparamita. Sendo que a prática principal é o prajnaparamita, por incrível que pareça. Porque o prajnaparamita é a prática em que a gente vai de fato acordar, né? Vai de fato despertar. Então, shamatha, ela vai ser a base para que isso, para que a gente possa acordar, né? Agora, se vocês olharem, a prática de shamatha, ela tem 2 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito a uma consciência com relação ao que é que a gente está colocando o nosso foco. Ou seja, o objeto que a gente está utilizando para poder meditar. A pessoa está utilizando 5 lungs. É a habilidade da pessoa manter o foco nos 5 lungs. A pessoa está utilizando o espaço. A pessoa está utilizando a respiração.
a habilidade da pessoa manter a consciência com relação ao que é chamado de suporte da prática, né? Como que a pessoa consegue manter o foco com relação àquilo que ela está praticando? Então é como se fosse no início uma abordagem mais externa. Depois que a pessoa ganha um pouco de familiaridade com isso, começa então uma habilidade da pessoa agora jogar luz naquele que está meditando, naquele que está repousando naquele objeto. Então é mais ou menos assim, aí a gente está reconhecendo o elemento água, a gente está reconhecendo o elemento terra, a gente está reconhecendo o elemento ar. Mas aí tem um momento em que a pessoa precisaria então fazer a prática de reconhecer essa qualidade autorreflexiva da mente, que é então contemplar, mas quem é que está consciente da terra? Quem é que está consciente da água? Quem é que está consciente que os lungs estão mais equilibrados? Quem é que está consciente do espaço? Então é como se a gente começasse a jogar luz, jogar foco, jogar a consciência nesse que está fazendo a prática. Então a gente tira simplesmente de um foco externo e coloca então num foco mais interno daquele que está fazendo a prática. Agora, para isso acontecer, precisa de uma habilidade da pessoa realmente conseguir estar bem consigo mesma. Estar bem consigo mesmo não significa que a pessoa está pacificada consigo mesma, né? Isso, dentro da perspectiva do Sansara, é totalmente impossível, mas é uma habilidade da pessoa realmente conseguir apreciar toda a neurose que ela assiste dentro da mente dela. Então isso para nós é um desafio, né? O quanto que a gente realmente consegue acolher a neurose e a esquizofrenia da nossa mente, sem a gente tentar expulsar alguma parte da nossa mente, sem que a gente precise imaginar que aquilo não deveria estar surgindo. O quanto que a gente consegue realmente acolher e apreciar toda a loucura da mente, né? Ou seja, toda a impulsividade, todos os pensamentos, toda a discursividade, toda a neurose, com tudo que ela tem para oferecer. Então, quanto mais aberto e menos crítico a gente tiver com relação a isso, melhor a prática de shamatha vai funcionar. Vocês vão perceber que um dos maiores obstáculos que a gente vai ter dentro da prática do bardo da meditação é que a gente está fixado na liberação. A fixação na liberação, ela atrapalha a prática. Isso é um paradoxo, porque fixação na liberação significa que a gente tem uma construção sutil do que vem a ser a meditação perfeita, do que vem a ser a mente perfeita, do que vem a ser o mundo interno perfeito. E aquilo é como se fosse um filtro que a gente fica então comparando e analisando assim, se aquilo que está acontecendo com a gente está batendo com aquele eu perfeito que a gente tem, né? Isso acaba atrapalhando muito a prática, porque a pessoa sempre tem uma sensação crítica com relação a ela mesma, com relação ao que está acontecendo e assim por diante. Então a prática ela nunca vai funcionar direito. Então o bardo da meditação, ele não diz respeito apenas a gente enfatizar técnicas, enfatizar é como se fossem coisas técnicas, não diz respeito a isso, mas diz respeito ao quão clara está a paisagem que a gente está fazendo a prática, né? Então isso diz respeito também a essa habilidade da gente conseguir apreciar toda a loucura que a gente reconhecer, né? Sem criticar, sem mesmo aspirar a mudar o que está acontecendo. Quando a gente consegue realmente apreciar a esquizofrenia completa da mente, aí a gente consegue fazer shamatha melhor, a gente consegue fazer o prajnaparamita melhor. Porque mesmo o prajnaparamita é muito importante que a gente contemple isso, né? Vocês vão perceber que, por exemplo, a gente quando vai lidar com as emoções, né? Vamos supor que apareça uma emoção de raiva, assim, né? Ou de desejo, né? Mas tem que ser daquelas bem intensas, assim, que a pessoa chega a pular da cadeira, né? Não pode ser coisa pequena, porque senão não tem graça, né? Tem que ser daquelas bem fortes, assim, né? Esses momentos, eles são os melhores para a prática, porque
Na perspectiva do samsara, do praticante do samsara, é como se ligasse um alerta, assim, né? Problema, alguma coisa errada não deveria estar acontecendo. Aí a gente imediatamente fica tenso. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente fica um pouco tenso. Fica um pouco tenso porque, assim, isso não era para estar aqui. Eu estou mais distante agora, né, da minha prática, né? Eu estou mais distante desse oceano sem ondas aqui que o Dojo Rinpoche está falando, né? Nós estamos com um problema. Aí o que que acontece? A gente tem uma experiência de energia super intensa, que se vocês pararem por um momento, vocês vão perceber que a mente de vocês ficou completamente presente. Isso é um ponto muito importante da gente perceber. A gente não pensa em mais nada, só em esgoelar alguém, ou matar, ou fazer alguma coisa com aquele desejo, ou com orgulho, ou com a inveja, o que seja. Mas a mente ela fica completamente parada nesse sentido, né? Ainda que ela possa ter a sensação que está girando ali, não tem outra preocupação no momento na pessoa. Ela só tem aquilo. Ela não tem outra energia que está acontecendo com ela. E se ela olhar, tem uma clareza na mente. A pessoa não consegue ficar com sono quando isso acontece. Então é como se a pessoa acordasse de um estado meio embotado que ela estava até então. Ela está assim, né? Ela nem pisca direito. Né? Então a mente ela fica ali totalmente presente. Essa energia, essa intensidade, se a pessoa não consegue acomodar e ficar, ela começa a rotular. Isso é raiva, isso veio do fulano, isso não devia estar acontecendo. Então a gente começa a reificar, a gente começa a construir um monstro. Então aquilo começa a ficar muito maior do que seria. Então um ponto muito importante dentro da meditação é a gente contemplar uma qualidade das experiências, que as experiências elas são autoliberadas. A gente não precisa liberar as experiências, elas se liberam. Vocês já observam assim, né? Quanta coisa que a gente nem lembra como é que a gente fez para se liberar e aquilo se liberou, né? Então a gente tem pessoas que passaram pela nossa vida que a gente nem lembra de ter perdoado elas, mas aquilo se resolveu. A gente tem um momento que a gente desiste, né? Isso é muito importante. Então quando isso acontece, tem um nível de liberação ali, né? Então a gente se dá conta que quando a gente aprisiona alguém, a gente se aprisiona junto. Quando a gente deixa, a gente simplesmente reconhece uma qualidade das coisas de se liberarem por si mesmas, a gente se libera junto. Então a prisão do outro é a nossa prisão. A liberação da experiência é a nossa liberação. Aquilo é inseparável. Mas não tem alguém que está liberando alguma coisa. As coisas elas já são assim. A gente precisa simplesmente aprender a se colocar no local que consegue ver elas dessa forma. Né? Então, um dos pontos principais da prática da meditação, né, dessa plataforma de observação, é a gente contemplar essa qualidade das coisas se liberarem por si mesmas, né? Sem que a gente precise fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, se a gente precisasse pensar, né, que a gente primeiro precisaria se livrar da raiva, se livrar do desejo, para então fazer a prática, nós estamos com um problema. Porque, se vocês perceberam, eles voltam, né? Então a gente se livra da raiva, se livra do apego, se livra do orgulho, se livra da inveja, assim por diante, eles voltam. A gente não sabe como, eles voltam. Então isso tem um buraco aí, né? Porque é como se tivesse um pressuposto de que depois que a gente se liberar, depois que a gente se livrasse daquela emoção, a gente então conseguiria fazer a nossa prática. É como se a gente criasse um cenário que depois que essa emoção intensa passasse, vai ter um cenário de paz. E a gente vai conseguir calmamente, estavelmente fazer a nossa prática. Só que isso não vai acontecer. A paz ela não vai surgir no sentido externo, não vai surgir. Então a gente não tem outra situação senão essa. É como se tivesse uma aspiração implícita de que o samsara vai se consertar se a gente arrumar ele um pouco para cá e um pouco para lá. Mas ele não vai. O samsara não vai se consertar, né? Então a gente deveria contemplar isso, né? O fato da experiência estar surgindo, é com ela que a gente precisa aprender a lidar, né? Então, qualquer coisa que vier tá valendo.
vai ser uma experiência super importante para a gente conseguir trazer, né? Então a gente pode treinar um pouco de shamatha diante de qualquer experiência, mas a gente precisa treinar essa habilidade da gente acordar diante da experiência, da gente realmente ter essa realização da gente, por menor que seja, por mais passageira que seja, da gente reconhecer que aquilo é um sonho, que tu não consegue encontrar aquilo direito, tu não consegue localizar onde é que tá, tu não consegue pegar. Quando essa sensação surgir, a gente não precisa fazer outra coisa, senão simplesmente repousar nesse lugar que não encontra. Mas não tem outra coisa para fazer. Te repousa ali e fica. Aí a prática vai ser retornar a essa condição tantas vezes quanto a gente conseguir, né? Quanto mais vezes a gente conseguir, isso é o caminho da liberação. A gente vai retornando para essa condição, né? Então aí o bardo da meditação ele começa a funcionar, porque a gente usa o bardo da meditação como uma prática realmente da gente acordar, não apenas da gente fazer uma ginástica interna, né? Um exercício interno que a gente então sente alguma coisa, né? A gente precisa acordar. Os 6 bardos, eles não são ensinamento introdutório, porque eles não vão produzir um acolhimento que se imagina que a gente precise no início, né? Então, no início a pessoa talvez realmente precise de alguma coisa mais causal, mais grosseira, mas aquilo deveria ser o suficiente para a pessoa então se fortalecer um pouco para poder ver outras coisas, né? Os 6 bardos eles estão nessa categoria. A gente não só precisa lidar com o bardo da vida, mas com o bardo do sonho, com o bardo da meditação, e tem o bardo do morrer, o bardo do pós-morte. A gente tem diferentes experiências, né? E cada uma delas a gente vai ter instruções sobre o que fazer, né? O bardo da vida, do sonho, da meditação. O bardo da meditação é que a gente vai treinar para poder liberar todos eles, né? Então, o bardo da meditação é super importante. Então, vamos ver o que mais o Dudjom Rinpoche diz aqui. Está quase no final. Então, ele vai dizer assim, né? O bardo do sonho e o bardo da absorção meditativa, eles são subdivisões da vida presente. Naturalmente, o bardo da vida presente inclui a nossa prática. Mesmo que ela seja intermitente, ela é necessariamente executada no âmbito da existência atual. É só aqui que podemos meditar. Então a gente só vai conseguir meditar no bardo da vida. Vocês experimentem ver a dificuldade que é meditar no bardo do sonho, por exemplo. Super difícil. A gente não consegue nem se dar conta que está sonhando, né? Então imagina parar tudo, lembrar, bom, o que o Lama falou mesmo? Ah, tá, eu tenho que fazer tal coisa com a nossa mente. É muito difícil. A gente precisa de uma corporeidade, a gente precisa de uma estabilidade. Então, se a gente já acha difícil meditar no bardo da vida, né? No bardo da morte vai ser bem mais difícil, né? A gente já acha ruim meditar quando tá gripado, quando tá com dor de barriga, assim por diante. Né? Você se imagina quando tá realmente tudo colapsando, né? Então a gente vai precisar treinar isso no bardo da vida, né? Treinar, aproveitar que tá tudo indo mais ou menos bem, né? Fazer isso. Porque cada bardo que passa vai ficando mais difícil, né? Então o bardo do morrer, ele, por incrível que pareça, não é tão difícil quanto o bardo do pós-morte. Então vai ganhando níveis de complexidade, porque o que vai acontecendo é que a gente vai sendo desafiado a manter a lucidez numa condição que a gente não tem uma estabilidade nenhuma, né? A gente não tem, vai ficando muito mais difícil, né? Porque não tem um corpo, não tem algo que a gente possa se segurar, né? Isso é muito aflitivo. Então, o bardo da vida é muito importante a gente aproveitar e meditar, né? E praticar o que der, assim, porque o tempo passa, né? Mesmo que seja um sonho, se a gente não vê que é um sonho, o tempo passa, né? Esse é o bardo da meditação. Então, pensei a gente conversar um pouco, né? Porque eu acho que é um bardo que toca todo mundo, porque todo mundo medita um pouco, né? Então,
E todo mundo já ouviu um pouco de instrução sobre o que fazer, o que não fazer, né? Então pensei em a gente conversar um pouco sobre, sobre isso, né? Você sente à vontade, pessoal. Oi, Henrique. Tudo Oi, bem? Marcelo, Tudo jóia? tudo bom? Tudo bem. Deixa eu comentar uma coisa que é um pouco frequente. Uhum, É o seguinte, sabe aquele estado, eu acho que o Alan Wallace aqui usa aquela expressão meio da marmota, sabe? Que você tá em chama, tá aí, uhum, acha que tá, né, em chama, tá aí, dá aquela sonolência, às vezes um pouco, e você fica se perguntando, né, o que você está fazendo sim. ali. Então, eu tenho experienciado um pouco isso. Aí, quando eu me proponho a meditar um pouco mais, então, chego ali no meio e falo, nossa, acho que não vai dar. Eu estou passando um pouco por essa dificuldade, assim. E aí eu separo um pouco, eu deixo um pouco para amanhã, um pouco para tarde, às vezes eu paro, depois eu retorno, às vezes fica um pouco mais viva, assim, a meditação, mas em outros momentos vem um pouco essa questão, assim, do torpor, da sonolência, né? E é um momento, assim, que está acontecendo. Eu estou aceitando uma boa também, sabe? Mas se você puder falar alguma coisa. Eu acho que podem ser várias coisas, sabe? Podem ser tanto coisas grosseiras, assim, como dizer trabalho, horas de sono, alimentação, né? Coisas que teriam talvez mais ligadas à própria questão da saúde, né? Que com certeza influenciam, né? Uma coisa que vocês vão perceber é que, por incrível que pareça, a gente aumenta o tempo de prática, a gente se sente mais descansado. Isso é uma coisa interessante, se sente mais desperto, né? Agora, isso pode ser também, ah, por incrível que pareça, não relaxar o suficiente, sabe? Então, às vezes a sonolência ela vem do fato da gente relaxa um pouco, mas um pouco a gente guarda uma sensação de frustração, porque é como se a gente não conseguisse acolher a experiência que está acontecendo, porque a gente tem um juízo de que não era bem aquilo que a gente imaginava, né, para nossa prática. Então é como se tivesse um pano de fundo muito sutil de um conflito que começa a surgir, que é uma inabilidade da gente realmente apreciar a sonolência que seja, né? Então, quanto menos a gente resistir, né, a qualquer coisa que aconteça, qualquer experiência que aconteça, mais aberto a gente consegue ficar, mais presentes a gente consegue ficar, né? Isso é um paradoxo. E uma coisa importante é que isso aqui é uma coisa específica, né? Não diz respeito à pessoa, então vai ficar é, aceitando tudo que acontecer com ela na vida. Bom, então se baterem, bateram. Não é isso, né? Mas é um lugar da pessoa apreciar as coisas para que ela possa, então, realmente desenvolver uma visão mais profunda, né? Então, isso é uma coisa, assim. A outra coisa, ela pode ser também tu mudar um pouco o foco da prática que tu está fazendo, né? Por exemplo, aí tu começa a contemplar mais os 4 pensamentos que transformam a mente. Aí tu torna isso uma prática diária. Aquilo produz, geralmente vai produzir um nível de despertar, né? Porque a pessoa vê o tamanho do buraco e todo dia a pessoa retorna para aquilo, aquilo vai produzir uma energia na pessoa, né? A gente também fica olhando assim, né? O que que anda acontecendo no mundo todo, né? A coisa não tá muito fácil. A gente vai vendo as pessoas próximas da gente, né? Nem suspeitam, talvez, né?
não só do planeta, mas com relação ao samsara mesmo, né? Então a bodhicitta começa a produzir uma energia ali dentro, né? Isso é muito importante. Pode ser também por dentro de shamatha, né? Ou seja, contemplar menos a qualidade de estabilidade, de aterramento e mais uma qualidade de vivacidade, sabe? Tentar contemplar mais elemento espaço, elemento éter, elemento ar, mais elemento fogo, mais uma qualidade de vivacidade também da mente. Fazer sessões mais curtas, né? Porque as sessões mais longas, se a pessoa não tem habilidade, elas tendem a levar a uma sonolência. Então, se a pessoa faz sessões mais curtas, aquilo ajuda também. Ou seja, ela faz várias sessões curtas. É bem melhor do que a pessoa imaginar de fazer uma sessão longa. Porque aí ela vai produzindo essas quebras, aí as quebras vão produzindo, toda vez que quebra alguma coisa, a pessoa acorda um pouco. Então isso também pode ajudar, sabe? Eu tentaria esse conjunto, assim. Obrigado. Ajudou Tentaria bastante. isso. Imagina. O Buda, ele usava um exemplo que é muito atual, né? Por incrível que pareça, né? No Sutra do Lótus, o Buda usa o exemplo da casa em chamas, né? Então, ele diz que o samsara é uma casa em chamas, né? E aí ele tem essa, o Sutra do Lótus, ele é o sutra que vai da origem ao Mahayana, ele é um dos sutras fundadores, assim, do Mahayana, né? Do Bodhisattva, do caminho do Bodhisattva. E a história que o Buda usa para contar sobre o Sutra do Lótus é que morava uma família, né? E com as crianças numa casa, né? Filhos pequenos, assim, vocês imaginem criança com 3, 4, 5 anos no máximo, né? Os filhos pequenos. Num certo momento a casa pega fogo. Mas as crianças não veem que a casa pega fogo. Elas estão intertidas, brincando com as coisas delas, elas não veem que a casa pega fogo. E aí os pais, eles ficam desesperados e tentam puxar as crianças, e as crianças ficam teimosas, assim, nós não vamos sair, não quero sair daqui, e tudo pegando fogo, né? Aí o Buda diz que então, ah, os pais, né, esse pai, ele diz assim, não, eu não vou arrastar, né, não vou fazer isso. Aí ele diz, eu vou inventar alguma coisa. Ele diz, olha, tudo bem, esse seu brinquedo aí que você está fazendo até que é legal, mas você não tem ideia do brinquedo que eu inventei para você e tá lá fora lhe esperando. Você não faz ideia. Lembra daquele presente daquele brinquedo que você uma vez comentou, que a gente viu em tal lugar? Mas esse é 1000 vezes melhor, você não consegue nem imaginar. Aí ele dá uma engambelada na criança e a criança puf, corre para fora da casa. Aí quando eles saem para fora da casa, a casa puf, cai, né? Então, nós somos as crianças dentro de casa. Os mestres, eles são como esses pais assim que vêm e que ficam dizendo, olha, a casa tá pegando fogo. Nós não, só mais um pouquinho, né? Não tá tão ruim assim, né? Aí eles dizem, não, olha, tá feio. Nós não, tá tão bom esse brinquedo aqui. Eles vão tentando, aí eles vão inventando coisas, né? Eles dizem, olha, mas quem sabe você faz metabávana para os seres, aquilo é tão bom, você vai se sentir tão bem. Eles vão inventando uma série de coisas, né, para ver se a gente acorda daquilo. Então, nós somos as crianças. O Buda diz, eu sou como esse pai que entra dentro da casa em chamas e vai lá inventar uma meia dúzia de história para ver se a galera acorda assim e sai da casa em chamas, né? Agora com esse monte de incêndio e aquecimento para tudo que é lado, a noção da casa em chamas ficou super presente de novo, né? Eu ficava me lembrando todo dia daquilo. Então, às vezes também eles usam esse exemplo, né, que a gente deveria praticar como se os nossos cabelos estivessem em chamas, né? O cabelo tá pegando fogo, né? A pessoa nem
pisca, nem respira, nem nada, né? Então, aí tem lugares, né? Lugares que a gente vê que quando a gente lembra daquele lugar, a energia aparece. É muito interessante. Então, isso é motivação, né? Mas está aberto, pessoal. Por favor. Oi, Henrique. Eu tô conversando aqui com a Adriana. Alô? Tudo bom, Damar? Tudo. E é curioso, assim, porque desde o início a gente vem pensando sobre algumas questões. Mas quando fala assim sobre o maior inimigo nosso é essa fixação pela iluminação, né? É curioso porque isso mal passa, assim, não é algo assim frequente. Eu acho que é tanta construção que a gente tem, é tudo tão construído desde o início que a gente vai perceber. É. No início era muito, muito mais construído. Desde aqueles primeiros 15 minutos de sentar, chegar no SEB, parecia que a batatinha frita, 1, 2, 3, não se mexe, doía. Eu lembro de sair dali no osteopata, é tanta construção, e agora parece que é a impressão que a gente tem que é lidar com essa situação da, de perder, de não ter estabilidade da energia. Essa que é o que mais pega a gente. Essa que a gente olha na prática, sentado na almofada e fora dela. Assim, se pudesse dizer assim, o que a gente está buscando hoje é a estabilidade, que talvez seja o equivalente no caminho, né? Ainda não deixa de ser uma fixação, mas é por aí que a gente se vê hoje. Cogita nem a liberação, né? De tão distante que está. É porque a gente precisa contemplar, a gente tem que contemplar o Prajnaparamita até o ponto da gente de ter uma confiança. Aquilo que se diz, né? Uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança no Prajnaparamita. Né? Toda vez que a gente ouve isso, a gente, que bom. A gente vê que tinha um nível de tensão em algum lugar que a gente não sabe nem dizer aonde, né? Mas ele tinha. E essa confiança no Prajnaparamita, ela vem de outras coisas, da gente contemplar uma vez depois da outra que o grande ponto, dizer assim, a grande causa do sofrimento não é o outro. A grande causa do sofrimento ou a outra, não importa, né? Não é a raiva, não é o desejo, não é o apego, não é o controle, não é o orgulho. A grande causa do sofrimento não é isso. A grande causa do sofrimento é a vidya. Mas a gente, se aquilo está muito em carne viva para nós, a gente não vai se dar conta. Mas é o fato de que a gente está preso dentro de uma estrutura, que a gente não percebe que a gente está preso dentro de uma estrutura que a gente quer resolver de alguma forma. Então, mesmo a aspiração por estabilidade, ela se transforma num obstáculo, porque é como se quando a gente senta para meditar, a gente tivesse uma aspiração sutil por uma realidade um pouco mais estática, né? É como se a gente quisesse pegar aquela imagem da roda da vida que Maharaja está girando. É muito interessante, né? Porque
ele gira aquilo com as mãos e com os pés, né? Ele segura aquilo com as mãos e com os pés, né? Tem 4 elementos que estão girando aquilo. E é como se a nossa aspiração sutil, quando a gente senta para praticar, é tentar parar aquilo, né? A gente quer parar a roda, mas a roda não tem como parar a roda. Ou seja, não tem como parar o movimento. É impossível. O que a gente precisa fazer é estar um pouco mais calmos para enfim, conseguirmos nos darmos conta disso. Então a gente não vai conseguir parar o movimento, a gente não vai conseguir parar o mundo interno. A gente deveria olhar isso, né? Por isso que as experiências muitas vezes de quebra, elas são muito ricas, porque elas mostram níveis de fixações que a gente foi construindo de maneira muito sutil, que a gente não percebeu. Então a gente reconstruiu um samsara mais sutil ali por dentro. Então a gente só se dá conta disso muitas vezes quando a gente é alfinetado pela experiência, né? Aí a gente se dá conta. Mas quando a gente é lembrado assim que o que a gente precisa é acordar, a gente precisa despertar, aí isso não tem a ver com necessariamente ter um nível de estabilidade ali dentro, ter qualquer coisa. A gente vai precisar acordar, é uma outra coisa. Então esse movimento que a gente julga interno, ele segue, ele não tem nenhum problema dentro dele. O problema é que a gente não sabe lidar. Aí ele se apresenta como um problema. Mas o que a gente precisa fazer é acordar, é uma outra coisa. E a gente tem também, quando as coisas começam a cair na nossa frente, a gente começa a sofrer, porque a gente não queria que aquilo caísse. Aí a gente vê que o limite da nossa prática é de não ter contemplado que aquilo inevitavelmente ia cair, uma vez que é construído, aquilo em permanência toca, né? Então, a gente entende aquilo cognitivamente, mas aí quando as coisas começam realmente a desabar, é muito importante que a gente reconheça, que a gente lembre agora de contemplar de novo e de novo, né? Com esse olhar. Então quando a gente troca o foco da prática para um foco de lucidez, aí aquilo ganha, a gente vê a saída, né? Se a gente não faz isso, a gente não vê saída. Se a gente só faz shamatha, a gente não vê saída. É quase desesperador, né? Então a gente precisa incluir essa contemplação de como é que a gente acorda no meio disso. E isso não tem alguma coisa a ver com controle, com estabilidade, né? É claro que a gente estando mais calmos, isso é o termômetro para a gente conseguir ver melhor. Mas a gente não está indo para uma aspiração, uma dimensão da gente ter uma realidade mais estática, né? Nós não estamos fazendo isso. Porque não tem como. Os 6 bardos, eles são uma manifestação da própria mente, eles são incessantes, não tem como parar isso, nós não vamos parar os bardos, né? A gente vai tentar acordar dentro deles. O melhor que a gente pode fazer. Como é que a gente acorda dentro deles, né? Claro, a gente olha em níveis sociais, aquilo é um pouco chocante, né? Outro dia eu estava lendo um dessas publicações de arqueologia, eles estavam mostrando descobertas, né, que agora com o desmatamento no sul do Pará, principalmente, né? E eles descobriram ruínas de civilizações que viviam ali. Eles calculam 503 a 5 mil anos atrás, né? Numa época em que a floresta amazônica não era a floresta amazônica, né? Então, é uma coisa assim, a gente não consegue nem imaginar o que seja isso, né? Porque para nós, assim, a floresta amazônica ela é primordial, né? Assim, Deus fez Adão e Eva e a floresta amazônica, né? Uma coisa assim, sem tempo, né? Mas não, aquilo tinha gente que vivia lá, tinham sociedades, tinham civilizações. Eles acharam essas ruínas porque a floresta começou a surgir, ela foi plantada, né? A floresta foi plantada pelos povos que viviam ali, ela surgiu num certo momento. E não que não houvesse árvores antes, né? Óbvio, né? Mas tal como a gente conhece hoje, né? Bom, ela teve uma interferência muito grande nesse sentido. E essas civilizações que viviam ali, a gente não sabe, não tem nem como imaginar o que deveria ser aquilo, né? Nem concebe, né? A gente vê o Buda, ele diz, né, que tem eras, aí são eras, né? Tem eras em que aquilo
Aí daqui a pouco ele vem de novo. Aí tem eras em que não tem Budas. Vocês imaginem, pessoal. Não tem os ensinamentos, né? As pessoas não fazem práticas, né? Elas nem suspeitam, né? Aí tem eras em que os Budas surgem, as pessoas geram um nível de mérito que elas conseguem ver os ensinamentos, né? Aí isso é infinito, isso é cíclico, isso é infinito. Isso não deveria nos tirar energia para nos mobilizar para alguma coisa, mas isso deveria a gente olhar em perspectiva também a nossa, a nossa fixação, né? Henrique, esse ponto que você Oi, falou antes, a gente deveria acordar, é o né? Moisés? Isso, Tudo bom, Moisés? tudo bem. Isso seria assim, esse ponto seria basicamente assim, a gente reconhecer com a emergência a vacuidade e luminosidade, né? Seria nesse sentido, assim, esse acordar? Uhum. Uhum. Mesmo esse acordar, ele vai ter níveis, vamos dizer, níveis progressivos, né? Porque aí, por exemplo, no primeiro momento, né, isso dentro da própria literatura Vipassana, né, Vipassana Paramita, no primeiro momento tem isso, a pessoa reconhece a vacuidade, ela reconhece a luminosidade, né? Aí, no início é a mente que reconhece isso, né? É a mente que reconhece a vacuidade. Mas é como se a gente precisasse abrir um espaço para a vacuidade, então, ser vista, né? Aí depois tem... Aí, à medida que a gente acumula isso, é um caminho gradual, né? Estágio progressivo. Tem esse texto super maravilhoso, né? Que a gente vai publicar agora na editora do CEP também, que é Estágios Progressivos da Meditação da Vacuidade, né? Aí são passo a passo, assim, né? Aí tem essa compreensão também de que tem à medida que isso for sendo acumulado, aí a vacuidade realiza a própria vacuidade. As coisas sempre foram assim, né? A gente não precisaria, é mais ou menos assim, tu não precisa ligar a luz para saber que aquilo está lá. Aquilo já está lá. Não precisa ligar a luz, não precisa fazer a prática para a vacuidade se manifestar. A pessoa simplesmente relaxa no reconhecimento de que aquilo já é assim, né? Então, a própria mente que é vazia reconhece a realidade que também é vazia, são inseparáveis. Mas aí, no primeiro momento, tem alguém que reconhece a vacuidade, né? Então, isso é assim, isso é progressivo, né? Obrigado. Isso, o retiro do Alan Wallace agora vai ser uma overdose, né? Então tá. Acho que a gente fica por aqui, então. Acho que na quarta a gente se encontra, a gente vê o Bardo do Morrer, né? A gente aproveita e contempla isso, né? Bom não esperar muito, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, então a gente faz agora na quarta. A gente vai olhando isso. Então tá, então a gente vai fazer a dedicação. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lo Cho Sun Rin Lo Che Zan Lin Sa Sun Cha Pa Pel Dro Ju Cho Sun Namada Midra Do Sun Gede Show